O mundo antigo consistia em grandes civilizações: Egito, Mesopotâmia e a civilização do Vale do Indo. Mesopotâmia e Egito foram amplamente pesquisados e são bem conhecidos de todos nós. Mas a quarta e igualmente importante, a muito mais sofisticada civilização do Vale do Indo, também conhecida como civilização Harappan, parece ter sido perdida para o mundo. Redescoberto apenas no século XX, o fato de que a cultura pacífica aparentemente não se envolveu em guerras e deixou poucas pistas sobre seu desaparecimento final continua a mistificar os arqueólogos e historiadores até hoje. Então, vamos nos aprofundar em 10 fatos incríveis sobre a civilização do Vale do Indo. 10. Tamanho e população. A civilização do Vale do Indo abrangeu aproximadamente 486.489 milhas quadradas, 1.260.000 quilômetros quadrados, em toda a Índia moderna, Afeganistão e Paquistão. Enquanto mais de 1.056 centros urbanos e aldeias da civilização do Vale do Indo foram identificados, apenas 96 deles foram escavados. Muitas das cidades foram distribuídas principalmente dentro da ampla área dos rios Indo e Gagarakra e seus córregos menores. As maiores cidades, com mais de 5 milhões de habitantes, eram Rakhigarhi, Harappa, Gangver e Vala, Dholavira e Mohenjo-Daro. O assentamento mais antigo no Vale do Indo, Mehrgarh, foi estabelecido. A maioria dos habitantes do Vale do Indo eram artesãos e comerciantes que viviam predominantemente em aldeias. Como essas aldeias foram construídas com materiais facilmente destrutíveis, incluindo lama e madeira, seu modo de vida e cultura cotidianos foram perdidos com pouco ou nenhum traço ao longo dos tempos. A partir de escavações arqueológicas, no entanto, percebemos que a civilização do Vale do Indo tecnologia uma cultura extremamente sofisticada com uma maneira bem organizada de fazer as coisas. Embora densamente povoadas, suas cidades não eram confusas ou desorganizadas, ao contrário da maioria de suas contemporâneas na Mesopotâmia e no Egito. Em alguns casos, eles teriam envergonhado os planejadores urbanos modernos. 9. Planejamento urbano. Esta civilização misteriosa é anterior aos sumérios e egípcios. Civilização Harappan. A civilização do Vale do Indo mostra as primeiras cidades projetadas do mundo, organizadas em padrões de grade, com ruas atravessando em ângulos retos. Esses avanços no planejamento urbano eram mais antigos que os do hipódamo da tecnologia de Mileto, que muitos consideram o pai do planejamento urbano europeu. As ruas principais de cada cidade foram construídas na linha norte-sul, enquanto as estradas secundárias foram dispostas na linha leste-oeste. Além de muito bem desenhadas, essas cidades tinham excelentes sistemas de drenagem, e todas seguiam um padrão e traçados semelhantes. Até os tijolos das casas tinham exatamente as mesmas dimensões. Higiene e saneamento. Foi descoberto que os antigos habitantes da civilização do Vale do Indo davam alta prioridade à higiene e ao saneamento e levavam vidas relativamente saudáveis, seguras e limpas. Uma grande quantidade de banhos públicos, um sistema único de conservação de água, abastecimento de água em todas as casas, sistemas de esgoto organizados em impressionantes sistemas de águas residuais subterrâneas destacam o papel das práticas higiênicas na vida de seus cidadãos. 7. Religião. Todas as áreas metropolitanas escavadas em todo o Vale do Indo foram intrincadas e organizadas com layout arquitetônico significativo e técnicas altamente desenvolvidas da Idade do Bronze. 6. Economia. A economia do Vale do Indo estava focada na agricultura, comércio e comércio. Durante a Idade do Bronze Médio, os escribas mesopotâmicos, sumérios, frequentemente faziam referências a um comércio florescente com Melua. Melua era uma nação comercial prolífica com fortes laços econômicos com os sumérios e transportava grandes quantidades de produtos de madeira e ébano. Artistas e criatividade. Durante a Generation do Vale do Indo, os artistas e suas mercadorias eram bastante sofisticados. Seus artefatos demonstram um alto nível de realização em termos de valor estético e grande variedade de materiais utilizados, incluindo faiança, cobre, bronze e outras rochas nativas.
Avanços em arquitetura Funest Characters Within the Shorts 9 Planejamento urbano Tis Mysterious Civilization Predates the Sumerians e Egípcias, Harappan Civilization Tendus Valley Civilization Chovicazes the Sectors First Ver Designed Tovnes, Organized in Grid Styles, With Streets Traversigat Proper Inglês. These improvements in metropolis making plans are being ordered out of the Podamus of the Miletus era, Woman do not forget to be at the fater of European urban planning the most important streets of every city have been built in a north-south line at the summit in a secondary roads have been specified in a east-west line. Besides being sincerely well designated, these cities had exquisite drainage systems, and are observed a comparable pattern and layout. Even the bricks of the homes had the precise same dimensions. As estradas principais costumavam ter até 10 metros de largura, levando os arqueólogos a acreditar que as atividades de advertising ocorreram. Em Harappa, as ruas foram pavimentadas com tijolos de barro cozido para facilitar o movimento de seus carros de boi e canais ao longo deles para remover o excesso de água da superfície. Na verdade, seu sistema de águas residuais era tão inovador que eles tinham canais completamente separados nas ruas para águas residuais e pluviais. Os canais de águas residuais e drenos foram colocados sob o solo e podiam ser abertos através de tampas de terracota quando precisavam de limpeza. Mesmo os impressionantes aquedutos construídos pelos romanos só surgiram milhares de anos depois. 2. Higiene e saneamento, planejamento urbano e sistema de drenagem da civilização do Vale do Indo. Foi descoberto que os antigos habitantes da civilização do Vale do Indo davam alta prioridade à higiene e ao saneamento e levavam vidas relativamente saudáveis, seguras e limpas. Uma grande quantidade de banhos públicos, um sistema único de conservação de água, abastecimento de água em todas as casas, sistemas de esgoto organizados em impressionantes sistemas de águas residuais subterrâneas destacam o papel das práticas higiênicas na vida de seus cidadãos. As lixeiras instaladas em todas as ruas de Mohenjo-Daro são ainda mais dignas de nota. Isso demonstra que, mesmo olhando para todas as outras civilizações anteriores, a sociedade do Vale do Indo estava muito à frente de sua época quando se tratava de aspectos cívicos. Essas lixeiras eram essencialmente recipientes de tijolos e eram usadas principalmente para se livrar de quaisquer itens indesejados para o descarte de lixo pelos cidadãos. 3.7 Religião. Crédito da foto. Wikimedia Commons. Todas as áreas metropolitanas escavadas em todo o Vale do Indo foram intrincadas e organizadas com layout arquitetônico significativo e técnicas altamente desenvolvidas da Idade do Bronze. No entanto, apesar dessas características definidoras de complexidade social, ninguém jamais descobriu evidências das usuais criptas elaboradas, santuários pessoais, templos consideráveis ou residências reais típicas que esperamos dessas civilizações antigas. Segundo os historiadores, isso pode significar que a civilização do Vale do Indo era uma sociedade equitativa ou democrática. Tivemos quase um século de escavações e pesquisas, e a prova definitiva de uma elite dominante ou mesmo de uma classe de hierarquia gerencial ainda não surgiu. A razão pela qual isso não pode ser encontrado não é devido à falta de complexidade e sofisticação da sociedade do Indo, mas sim devido a mal-entendidos comuns e suposições falhas sobre a distribuição de riqueza, relacionamentos pessoais, experiência e urbanização do passado antigo da humanidade. A civilização do Vale do Indo meramente confirma que qualquer forma de uma elite gerencial ou de poder não é necessária para a sofisticação e complexidade social. 4.6 Economia. A civilização Harappan Tradicional. A economia do Vale do Indo estava focada na agricultura, comércio e comércio. Durante a Idade do Bronze Médio, os escribas mesopotâmicos, sumérios, frequentemente faziam referências a um comércio florescente com Meluá. Meluá tecnologia. Uma nação comercial prolífica com fortes laços econômicos com os sumérios e transportava grandes quantidades de produtos de madeira e ébano.
o óleo de gergelim e outros itens extremamente valiosos ou luxuosos, como o lápis lazuli, foram enviados principalmente de Meluá, que os arqueólogos acreditam ser a civilização do Vale do Indo, além de seu próspero comércio de importação e exportação, como demonstrado pela descoberta do maciço local do Dockyard. A civilização do Vale do Indo foi o primeiro produtor mundial de algodão, com as primeiras evidências de uso de algodão descobertos em Mehrgarh, datando do século 6 AC. Os agricultores do vale também foram os primeiros a refinar as técnicas de fiação e tecelagem, e o comércio justo foi garantido por um sistema de pesos e medidas feitos de calcário, alguns dos quais foram descobertos dentro e ao redor do local do Dockyard. 5. FIV Artistas e Criatividade e Arte do Vale do Indo. Durante a Era do Vale do Indo, os artistas e suas mercadorias eram bastante sofisticados. Seus artefatos demonstram um alto nível de realização em termos de valor estético e grande variedade de materiais utilizados, incluindo faiança, cobre, bronze e outras rochas nativas. Eles também aperfeiçoaram a arte inicial de fazer contas. Houve um aumento notável nos empreendimentos artísticos a partir do terceiro milênio AC. As recuperações de vários sítios arqueológicos incluíram numerosas estátuas e esculturas, cerâmica, joias, estatuetas de barro e assim por diante. Uma descoberta fascinante foi a escultura de bronze da garota dançarina, demonstrando o conhecimento especializado que o povo do Indo tinha em torcer e fundir metais. Também aponta para a importância da dança como uma forma de arte ou entretenimento em sua antiga sociedade. O famoso arqueólogo Sir John Marshall disse: "Quando a vi pela primeira vez, achei difícil acreditar que ela é tecnologia pré-histórica." A Dancing Gola, assim como outras obras de arte maravilhosas, foram criadas usando uma técnica de fundição de cera agora perdida, registrada milênios antes das formas de arte dos gregos. 6.4. Avanços em arquitetura. A arquitetura de Harappa costumava ter celeiros muito avançados. Na verdade, a tecnologia usada para construí-los só pôde ser encontrada novamente em Roma, mais de 2.800 anos depois. Construídos em plataformas elevadas para garantir sua segurança durante as enchentes, os 6 celeiros descobertos em Harappa tinham aproximadamente 148 pés, 45 metros, de comprimento e 49 pés, 15 metros, de largura. 3. Casas da civilização do Vale do Indo. O projeto arquitetônico e a alvenaria do povo indo foram tão desenvolvidos que os moradores da cidade de Harappa tinham residências de 2 e 3 andares. Essas casas familiares confortáveis também tinham pátios espaçosos e terraços planos de fácil acesso. Dificilmente qualquer uma das famílias do Vale do Indo parecia ter janelas voltadas para suas ruas e geralmente tinha apenas uma entrada. Em vez de olhar para as ruas, as janelas e portas das casas davam para dentro, para o pátio. Como tal, eles foram projetados e construídos de forma inteligente para minimizar a poluição sonora e de poeira dentro da casa. 2. Avanços em metalurgia. A civilização do Vale do Indo tinha uma compreensão profunda da metalurgia. Seus produtos de metal foram exportados para longe e foram criados usando vários produtos de metallic, incluindo chumbo, cobre, bronze e ligas. Eles também mostraram habilidade notável e uma variedade de técnicas para fundir cobre como uma ampla gama de outros metais. 1. A escrita do Vale do Indo nunca foi decifrada. Uma das principais razões pelas quais não sabemos mais sobre a civilização do Vale do Indo é que sua escrita nunca foi decifrada. Milhares de textos do Indo foram descobertos, principalmente de Harappa e Mohenjo-Daro, mas também em lugares distantes de seus parceiros comerciais ao longo do Golfo Pérsico e da Mesopotâmia. A maioria delas está inscrita em humildes selos de pedra, com cerca de 2,5 centímetros quadrados, logo acima de imagens de animais, como um elefante, um touro ou mesmo uma criatura do tipo unicórnio. Em quantidades menores, também foram encontradas inscrições em tabuletas de argila, objetos de